Paz do Senhor, amém? Deixa aí, né? Eu fiquei todos os dias, deixa aí, né? Mas tive que ficar todos os dias, deixa eles aí, né? Não é justo, não é? Amém? A paz do Senhor a todos. Vim de crente hoje, né? Sabe que eu tinha uma preocupação com isso. Quando eu fui consagrado pastor, eu tinha uma preocupação de como me vestir, né? De como falar. E até quando eu comecei a aprender música, assim, e eu olhava alguns ministros de louvores e eu falava, nossa, eu quero ser assim. Eu olhava assim, alguns tocando, eu falava, nossa, eu quero ser assim. E um dia Deus falou comigo, você tem que ser do jeito que eu te fiz. Então, irmãos, hoje eu não tenho mais essa preocupação. Eu me visto para o Senhor. Amém? E pense nisso, você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa olhar para alguém e falar, um dia eu vou ser assim. Não, você já é o que Deus te fez. O que você precisa é melhorar quem você é. Né? Nós precisamos melhorar quem nós somos. Agora você não precisa ter a preocupação de um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou falar bonito, um dia eu vou me vestir assim, né? Não precisa ter essa preocupação, né? Não precisa. Você é o que Deus te fez, né? Difícil chegar no nível do Silverton, né? Difícil. Rapaz, chegar nesse nível, fala pra ele, um dia eu vou chegar nesse nível. Um dia eu chego lá, viu? Outro dia, pastor, não, deixa eu só contar isso. Outro dia eu estava aqui orando, ele orando por mim no dízimo. De repente eu abri os olhos, eu falei, nossa, um anjo. Falei, não era o sapato dele que brilhava. Eu falei, Jesus, o que é isso? Confundi, falei, é um anjo. Tô vendo um anjo, aí pisquei direito, assim, falei, não. Brincadeira assim, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 11. Hoje o 7º mês, julho, aniversário da minha esposa, responsabilidade, hein? 7º mês, passamos do meio do ano, e até aqui foi bênção. Até aqui o Senhor nos ajudou. Não é assim? Foi uma bênção. Para mim tem sido uma bênção. E para você? Amém? Tem sido uma bênção para você? Aleluia. Então vamos lá. Lucas 11. Nós vamos começar. Vamos começar do versículo 5. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por ser seu amigo, por causa do importuno, se levantará e lhe dará tudo o que pede. Amém? Até aí. Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, obrigado por mais um dia na Tua casa, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Até aqui, Senhor, nós temos saído da Tua casa de forma diferente, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos edificado. Até aqui o Senhor tem estado presente em nosso meio, Deus. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, por este lugar. Aleluia, Senhor, porque a Tua presença tem transformado as nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus agora, eu levanto as minhas mãos e no poder do nome de Jesus eu expulso toda a cilada de Satanás contra este povo, contra as nossas vidas, todo o mal de Satanás que venha bloquear as nossas vidas, eu repreendo e eu expulso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra os nossos corações, Senhor, abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos sair daqui, Senhor, transformados, a começar em mim, Deus. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que eu não diga uma palavra que não for do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Esse é meu pedido
e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Certa vez Jesus, os apóstolos de Jesus chegaram para ele e falaram assim: Senhor, nos ensina a orar como os apóstolos de João, né, os discípulos de João, ensinou eles. E aí Jesus ensinou a oração que todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe? Amém. Eu acredito que todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E Jesus ensinou essa oração. Quando Jesus termina essa oração, ele começa a falar sobre isso aqui que nós lemos, sobre um homem, que chega alguém na casa dele, por volta da meia-noite, chega uma visita, e o que ele faz? Ele lembra de um amigo, fala, poxa, eu tenho um amigo, vou lá na casa dele, e vou pedir um pão, alguma coisa, que eu não tenho nada para servir para a minha visita. E ele vai até lá, e pede para o seu amigo, e seu amigo fala assim, isso é hora de vir. Em outras palavras, é isso, né? Nos dias de hoje já sei isso. Fala assim, poxa, isso é hora de você vir na minha casa, meus filhos já estão tudo deitados, eu já estou deitado, você quer que eu te dê um pão essa hora? Não dá. Mas Jesus fala que por causa de ser amigo, e por causa do importuno, ele vai lá, levanta e dá tudo que o amigo pede. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, poxa, o que Jesus queria dizer logo após ensinar? Eles pediram para ensinar a oração do Pai, né, para ensinar eles a orarem. E aí Jesus ensina eles a orarem, logo em seguida ensina isso. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, qual é a ligação disso? Como ensinar a orar? Com a oração que Jesus ensinou. E eu ficava pensando. E Jesus uma vez tocou no meu coração, falou, o que é a oração? É falar com Deus, né? E esse exemplo que ele deu é sobre relacionamento. E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, eu falei, puxa, que amigo eu teria coragem de fazer isso? Eu fiquei pensando, que amigo que chegasse alguém, vou te falar uma coisa, meia-noite naquela época é diferente de hoje é como se fosse madrugada, né? Porque naquela época, meia-noite, já estava todo mundo dormindo, né? Hoje, meia-noite, tem gente que está saindo ainda, né? Hoje mudou um pouco, né? Mas imagina você em casa, 3 horas da manhã, chega uma visita e você fala assim, eu tenho um amigo, eu vou lá na casa dele. Aqui, sendo sincero, quem teria coragem de fazer isso? De ir na casa de um amigo às 3 da manhã, para pedir um pão, porque chegou uma visita? Duas pessoas teriam coragem de fazer, você teria? Você ia aonde? Lá no pastor Jefferson, pastor, eu preciso de uma ajuda, né? Você iria na casa de quem? O cara tem que ser amigo, não tem? Não, fala sério, não tem que ser amigo, tem que ser o seu amigo, não é? Tem que ser o camarada, tem que ser aquele cara que você fala, não, tá ali, eu vou na casa dele. Tem que ser o amigo, né? Tem que ser aquele amigo. E era isso que Jesus estava ensinando, relacionamento, né? E o tema que eu gostaria de dar para hoje é, ouvir falar, amigo ou filho? Qual desses 3 você é? Você já ouviu falar? Você é amigo ou você é filho? Qual desses 3 você é para Jesus? Eu sei que quando a gente fala assim, você pode falar assim, eu não sou de ouvir falar. Amigo? Pode ser. Acho que talvez eu seja amigo. E filho? Não, filho eu sou. Filho, eu tenho certeza que eu sou filho de Jesus, né? Mas hoje eu quero te confrontar. Eu quero que você pare para pensar, qual desses 3 você é? Porque quando Deus me deu essa mensagem, eu fui muito confrontado. Falei, Jesus, o que eu sou? Será que eu só ouvi falar? Será que eu sou seu amigo? Ou será que eu sou seu filho? Qual desses eu sou? Qual desses eu sou, Senhor? Qual desses eu sou para ti, Pai? Né? O que é de ouvir falar? Vou te dar um exemplo. Como é que eu sei se eu sou de ouvir falar? É simples. Quais experiências você teve com Deus? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente conta a experiência dos outros. Não, porque lá na igreja você não acredita o testemunho que eu ouvi. Não, porque lá na igreja aconteceu assim, uma pessoa foi curada.
não porque é lá na igreja, não porque eu conheço, não porque tem um irmão, não porque lá naquela igreja, não porque eu vi. E você, irmão? O que você tem para falar? Quais são as suas experiências com Deus? O que Deus já fez na tua vida? E eu vou te falar uma coisa, quando nós temos uma experiência com Deus, meu irmão, não dá para esquecer. E coisas mudam dentro aqui, ó. Coisas mudam na nossa vida. Nós somos transformados. Nós somos renovados. Nós somos transformados. O Senhor toca na nossa vida e algo muda dentro da gente. E você? Quais são as suas experiências com Deus? Mas vamos lá. E aí eu separei duas coisas que são importantes para um relacionamento com Deus. O primeiro, conhecimento. Eu preciso conhecer, certo? Como é que eu conheço a Deus? Orando? Sim ou não? Sim, também. Mas o conhecimento vem daqui, ó. O conhecimento vem daqui. Como é que eu sei o que Deus quer se eu não leio a palavra? Como é que eu posso ter um relacionamento com alguém se eu não sei quais são os seus ideais, quais são as suas vontades? Não é? Como é que se constrói uma amizade? É do dia para a noite? Alguém está passando na rua e fala, quer ser meu amigo? É assim que funciona? É assim que constrói um relacionamento? Não é assim. E um relacionamento é construído como? Quando nós encontramos afinidade. Quando nós encontramos afinidade com alguém. Eu olho para alguém e falo, nossa, ele curte o mesmo som que eu, né? Ele fala da mesma forma que eu. Ele gosta das mesmas coisas que eu. Não é assim? Relacionamento não é assim? Que a gente vai se identificando e vai formando um relacionamento. É assim, né? Com Deus é a mesma coisa. Você gosta das mesmas coisas que Deus? Hã? Você fala a mesma língua que Deus? Você fala? Você tem as mesmas ideias que Deus? Os mesmos ideais que Jesus? Quais são os seus ideais? Quais são os seus objetivos? Está em concordância com a palavra dele? E eu só vou descobrir quando eu ler a palavra. Começa um relacionamento assim. Conhecimento. Você precisa conhecer aonde você está entrando. Você precisa conhecer aonde você está indo. Para onde você está indo? Conhecimento. Você precisa. Até no nosso relacionamento pessoal é assim. É ou não é? As igrejas sofrem muito porque se relacionam mal. O povo da igreja sofre porque se relaciona mal. Quer um exemplo de mau relacionamento? Fofoca. Tem irmão que conta tudo para todo mundo e depois vai pedir oração para o pastor. Pastor, mas era fofoqueira, mas foi você que contou, meu filho. É ou não é? É ou não é? Você que contou. É ou não é? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu já sofri por isso. Aí, vou deixar uma dica para você. Essa é uma dica minha. Tá em 3 Samuel, depois vocês leram. É uma dica minha, tá? Qual que é a dica? Você quer saber se a pessoa é confiável? Vai lá e conta um segredo que todo mundo pode saber. É sério, irmão. Você quer começar um relacionamento? Conta um segredo. Chega pro irmão e fala assim, eu comprei um carro. Irmão, comprei um carro. Mas deixa eu te falar. Não conta pra ninguém, só pra você. Ninguém pode saber, só você sabe. Beleza? Né? Relacionamento. Se você chegar na outra igreja, o irmão da porta fala, parabéns pelo carro, você vai falar, opa, não contei pra ninguém. Aí o que acontece? Você vai lá e conta pra essa pessoa, meu casamento tá acabando. O que vai acontecer quando você chegar na igreja? O que vai acontecer? A igreja sofre por isso. Aí você conta para essa pessoa assim, eu estou falido. Você chega na igreja até cesta básica pronta já. Irmão, é assim, é ou não é? Já tem até cesta básica pronta para você. Irmão, estamos aqui na oração. Irmão, a igreja sofre muitas vezes por se relacionar mal. Cuidado com quem você fala. Cuidado o que você fala, para quem você fala. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem alguém que você pode contar tudo. Tem alguém
que à meia-noite você pode ir lá tocar a campainha e falar: preciso de ajuda. À meia-noite tem alguém que você pode ir lá e falar: eu preciso de ajuda. Quem é? Quem é? Jesus. Ele está sempre pronto para te ouvir. Ele está sempre pronto para te escutar. E Ele está sempre pronto para te ajudar. Ele pode ser o seu melhor amigo. E você pode chamar Ele de Pai também. Você crê nisso? Ele pode ser o seu melhor amigo. E irmão, eu nunca ouvi fofoca de Jesus. Pode contar que Ele não vai contar para ninguém, isso eu te garanto. Pode contar para Jesus que Ele não é fofoqueiro. Fica tranquilo. Pode contar os seus maiores segredos para Ele. Fica tranquilo. A hora que você quiser, Ele está pronto para te ouvir. Você crê nisso? Então guarde isso, conhecimento. Você precisa, para se relacionar com Deus, você precisa de... Então vira para quem está do seu lado e fala: conhecimento. 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 E muitas vezes a gente erra por falta de conhecimento. A palavra nos diz que muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento. Você quer um exemplo? A pastora Andresa falou sobre os dízimos. O que tem de gente que erra sobre dízimo? Falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque o dízimo, ele é assim. A oferta, você oferta o que você quiser, da forma que você quiser. É oferta, eu oferto o que eu quiser. Irmão, há várias formas de ofertar. Eu posso ofertar uma cesta básica, eu posso ofertar para um irmão que precisa, eu posso ofertar na igreja. É oferta, a oferta é minha. Eu oferto do jeito que eu quiser. Dizimar, não. Acha aqui na palavra que você dizima do jeito que você quer. Tem essa não. E muita gente erra porque compra, a igreja está precisando, eu vou lá comprar um negócio. Achou que já deu o dízimo. Não, meu irmão. Se você pensar desse jeito, está errado. Falta de conhecimento. Depois vem pedir oração que o negócio está ruim. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Não vai mexendo onde você não conhece. Não mexe. Se você tem falta de conhecimento, a palavra não diz: peça a Deus. Peça a Deus. Irmão, pedi muito para Deus. Senhor, abra minha mente. Sempre quando eu leio a palavra, eu falo: Senhor, que eu possa entender a Tua palavra. Fala comigo, para o que eu ler, eu possa entender. E muita gente, muitas vezes, mexe onde não conhece. Aí dá errado. Fala com quem não é para falar. Faz da forma que não é para fazer. Dá errado. Faz isso com o seu amigo. Dá mancada com ele. Como é que funciona o relacionamento? E aí? Não é? Dá mancada com ele. Faz alguma coisa que você sabe que não é para fazer, faz para o seu amigo. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Dá mancada com Deus. Por falta de conhecimento. Quer mexer onde não sabe. Quer fazer da forma que está errado. Infelizmente é assim. Por falta de conhecimento que a gente perece. A gente erra. Né? Eu lembrei de um exemplo agora. Vou dar um exemplo para vocês aqui do que é mexer onde não deve. Certa vez num acampamento de carnaval, 4 dias, hein? Acampamento de carnaval. E lá era muito simples, né? E, gente, depois corta isso aí, hein? Que o rapaz vai ouvir, vai ficar bravo comigo. Aí no último dia de acampamento, 4 dias, último dia de acampamento. E lá tinha um chuveiro para todos os homens. Então imagina, né? Formava aquela fila, era tipo exército. Um chuveiro para todos os homens. E aí tinha um amigo meu, entrou, tomando banho, o outro já se trocando, demorava, alguém já te arrancava do chuveiro. E aí aquela coisa assim, tal, né? No último dia, ele tomando banho, daqui a pouco ele vai lá, sabe aquele negócio de limpar a privada? Ele cata o negócio e começa. Aí tipo o cara que tava com ele olhou assim e falou: cara, o que você tá fazendo? Não, mano, aqui ó. Lavando, e para, mano. Não, cara, isso não é pra isso. Não, que isso? E lá, nem ligando. O último dia de acampamento já devia ter feito, né? E todos os outros. Aí o cara pegou e falou assim: não, quer ver? Foi lá, catou da mão dele.
Ó, enfiou dentro da privada, assim, ele, mano. Aí ele falou algo que todo adolescente gosta de ouvir em acampamento, né? Cara, não conta pra ninguém. Ele falou, não conta pra ninguém. Ele saiu o acampamento inteiro e já estava, né, sabendo. Sabe o que é isso? Vai mexer aonde? Não conhece. Olhou o negócio lá e falou, será que é? Não sei, pegou, não sabe. Não sabe que é mexer onde não deve. É sério, irmão. Conheça onde você vai pisar. Conheça a igreja que você está. Tem muita gente que se envolve com a igreja sem conhecer. Aí chega com o pique total, chega no final e fala assim, estou decepcionado. Foi se meter onde não conhecia. Conheça onde você está entrando. Procure, leia a palavra, conheça o que o Senhor quer de você. Eu aprendi uma coisa na minha vida, tudo que eu vou fazer eu pergunto para o Senhor. Tudo que eu e minha esposa vamos fazer, a gente consulta o Senhor. E quando não consulta, sinceramente, eu fico com medo. Meu Deus, eu esqueci de orar. É sério, eu dei um exemplo aqui há um tempo atrás, e eu vou dar de novo. Quando a gente mudou para Santos, a gente comprou um colchão novo. E tudo a gente orava. E eu orei, eu falei, Senhor, estamos indo comprar nosso colchão. Esteja na tua direção, se for do teu agrado, que dê tudo certo, se não for, que dê tudo errado. Fomos lá, compramos o colchão. Aí, tá bom. Deu alguns meses, começou a dar dor nas costas. Aí ela me falou assim, compramos o colchão errado. Aí dentro de mim soou assim, verdade, né? E aí eu lembrei que eu tinha orado. Falei, peraí, eu orei. Falei, não aceito, eu orei, Senhor. Aí eu falei com Deus, Senhor, eu orei pro Senhor. O Senhor, eu pedi pro Senhor, se fosse da tua vontade, que deu tudo certo. E deu tudo certo. Aí eu fui no colchão, coloquei minhas mãos sobre o colchão, falei, eu repreendo todo o mal desse colchão. Eu não aceito em nome de Jesus, eu comprei pelo direcionamento do Senhor e é para o meu bem. Meu irmão, acredite você ou não, acabou a dor. Acordei no outro dia que nem criança. Acordei zerado. É assim. Irmão, acredite ou não. O mundo espiritual é mais real que nós. O mundo espiritual a gente não enxerga, mas muitas vezes a gente pode senti-lo. É mais real que nós. É mais real que eu e você. A gente não pode pegar, mas a gente sente. Irmão, conhecimento. Eu aprendi que tudo, eu falo, está aqui na Bíblia. Sabe quem é meu exemplo? Davi, quando ia para a guerra, sabe o que ele falava? Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo atacar? Não devo atacar? Como que eu faço? Tudo que Davi ia fazer, ele pedia instruções ao Senhor. E o Senhor dava todo o direcionamento. Davi, pode atacar, mas faz o seguinte, vai por lá, pá. E Davi ganhava todas. Davi vencia. Por que ele vencia? Porque ele pedia ao Senhor, Senhor, devo fazer? Conhecimento, está aqui, meu irmão, lê. Conhecimento. E a segunda coisa que precisa para um relacionamento é tempo. E esse é o mais difícil. Tempo. Nós precisamos. Vira para quem está do seu lado e fala, tempo. Um amigo nasce da noite para o dia? Leva tempo. Leva tempo para saber se seu amigo é confiável. Leva ou não leva? Leva, não leva? Às vezes leva muito tempo. Eu estou casado há 15 anos. E às vezes minha esposa me surpreende. Outro dia ela deixou o Davi cortando o cabelo, largou ele lá e foi para casa. E me escreveu, quebrando paradigmas, deixei o Davi sozinho lá no cabeleireiro. Eu falei, Jesus, devolve minha mulher. Que é isso? Escrevi para ela, falei, que mulher é essa? Largou meu filho lá e foi... me surpreende às vezes. E amizade é assim, relacionamento, isso é relacionamento. Muitas vezes me surpreende, né? E eu tenho certeza que muitas vezes eu surpreendo ela também. É relacionamento, é assim, né? E leva tempo. Devagar. Muita gente chega na igreja com pique total. Tá assim com Deus, ó, assim, ó. Parece que se ele orar, o fogo cai igual Elias, sabe?
Tá assim, ó. Só que aí o tempo vai passando. E aí você chega, e aí? E aquela... E o fogo? Cadê? Que estava caindo. Cadê? Estou decepcionado. Né? Essa é a palavra que eu acho que eu mais escuto de crente. Estou decepcionado. Ah, meu filho. Está decepcionado com quem? Com Deus? Ah, para com isso aí, né, irmão? Não ou não é? Leva tempo. E Deus nunca te decepciona. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo mesmo. Fica tranquilo que Deus nunca te decepciona. Muitas vezes a gente quer na hora. Mas o tempo de Deus não é assim. Tudo é no seu devido tempo. Tudo. Tudo é. Tudo é. Eu e minha esposa passamos por situações difíceis na vida, sabe? Teve uma época, a gente nunca teve guarda-roupa, sabiam disso? A gente nunca teve guarda-roupa. Tudo tem o seu tempo, meu. Tudo tem o seu tempo. E uma vez nós juntamos dinheiro para comprar o guarda-roupa. Vamos comprar nosso guarda-roupa. E Deus tocou no nosso coração, dá na igreja. E a gente sentiu junto. Vamos dar? Vamos dar. Pá. Fizemos até orçamento, meu irmão. Tava até o orçamento, o cara já estava tudo no esquema. Demos para a igreja. Hoje, eu tenho o guarda-roupa que eu quero. Não é bem o que eu quero, porque ela tomou quase tudo. Mas eu tenho o guarda-roupa lá, meu. Ela foi tomando as partes, né? Eu falo para ela que às vezes ela me promove. Eu chego lá, assim, só tem roupa dela. Eu falei, eu fui promovido para onde? Não está mais lá. Ela vai me promovendo para os lugares, sabe? Outro dia eu abri lá a minha gaveta, eu olhei e falei, cadê minhas coisas? Ela, não, mudei. Ela, mudei. Jesus. Você pode ficar com aquele pedaço ali, ó. Ela vai me promovendo. Aí, hoje, meu irmão, ela tem a sapateira que ela quer. Tudo tem o seu tempo. Aí eu falei para ela, qual dessas prateleiras é a minha? Ela falou, aqui eu não alcanço. É assim, meu. Relacionamento. Me surpreendeu. Aqui eu não alcanço, você pode usar à vontade. É assim. Né? Tempo, leva tempo, meu. Leva tempo para a gente se relacionar com o Senhor. Para sermos amigos de Deus. Eu estou falando de amizade. Não leva tempo? E para ser filho? Quanto tempo leva para gerar um filho? Quanto tempo leva para gerar um filho? Quanto tempo leva para você ser filho de Deus? Quanto tempo leva para você ser chamado filho de Deus? A hora que eu aceitei Jesus, eu sou filho de Deus. Amém. Mas e essa intimidade com Deus? Ao ponto de Ele te olhar e falar assim, está aí meu filho. Está aí o meu filho. Quanto tempo leva para você se tornar filho de Deus? Irmão, é relacionamento. Leva tempo. Eu estou representando o mês 7. Como você vai estar no mês 7? Tem tempo. Dá para nós criarmos um relacionamento com Deus maior. Até lá, dá para nós criarmos um relacionamento com Deus maior. E é isso que eu vim buscar aqui hoje. Estou falando de mim. Eu quero esse relacionamento com Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e fala, um verdadeiro adorador. Que me adora em espírito e em verdade. É esse que o Pai procura. Meu irmão, esse versículo pesa demais na minha vida. Porque diz que o Pai procura. Se o Pai procura, o que significa para mim? Que é difícil achar. Ele tem que procurar. Sábado à noite, deixa eu dar uma olhada lá na Pleno Amor. Ele vai lá dar uma olhada. Deixa eu ver lá na Pleno Amor, deixa eu procurar. Um ali, ó. Achei um verdadeiro adorador ali. Opa, outro ali. E mais um ali, ó. É assim, o Pai está procurando. Está procurando. Você é um verdadeiro adorador? Que adora o Pai em espírito e em verdade.
Relacionamento. Para chegar lá, meu irmão, não é da noite para o dia. Não é. Construa o seu relacionamento com Deus. Construa. Como eu disse, que muitas vezes amigos nos surpreendem, esposa nos surpreende. E você, o que você tem feito para surpreender o coração de Deus? O que você tem feito para surpreender o coração de Deus? O que você tem feito para alcançar o coração de Deus? Muitas vezes é um gesto simples, se ajoelhar, buscar o Senhor, ler a palavra, mais do que você está acostumado. Porque, meu irmão, se você não lê a palavra, é como você ter um amigo, mas nunca falar com ele. É assim, meu irmão. Se você não ora e não lê a palavra, é ter um amigo, é um amigo da escola lá, pelo Facebook, sabe? É um relacionamento que você tem com Deus. De vez em quando você vai lá e dá uma olhada na página. Pá! Né? É esse relacionamento que você quer ter com Deus? Porque quem não lê e quem não ora, é esse relacionamento que vai ter, de Facebook. Abrir o Facebook de Deus lá, vai lá, abre a Bíblia, dá 2, 3 lidas, fechou, já era, não falou nada, não deixou uma mensagem. É assim? Temos que orar, irmãos, temos que orar, temos que ler a palavra, temos que buscar esse relacionamento com Deus. E leva tempo. E eu quero, rapidamente, deixar um exemplo para vocês. Rapidamente. Para mim, é um dos melhores exemplos de relacionamento com Deus. Para mim é um dos personagens bíblicos com maior exemplo de relacionamento, se relacionar com Deus. Jó. Todo mundo fala que Jó foi um homem paciente. Às vezes eu brinco com a minha mulher e falo assim, Jó ia te bater. Às vezes eu brinco com ela, eu falo, hoje eu te peguei, né, amor? Desculpa, viu? Então tá, eu vou usar outro. Arildo, pronto. Às vezes, Jó ia, entendeu, Arildo? Jó, não sei não, viu? Às vezes ia te, né, pronto. Vamos desviar o foco, tá, amor? Mas, Jó é um exemplo de paciência, né? Todo mundo fala paciente, Jó era paciente. Jó, abre lá no livro de Jó, rapidinho. Antes de Salmos. Capítulo 1. Capítulo 1. Amém? Jó, antes de Salmos. Salmos é moleza, então, um pouquinho antes de Salmos. Jó capítulo 1. Amém? Versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os teus bens estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em tuas mãos, apenas não toque nele. Mas sabe o que eu acho interessante nisso? Que Deus parece que vai lá e instiga Satanás, sabe? Você viu meu servo Jó? Né, daquela cutucada assim, você viu? Homem íntegro, reto, dá aquela estigada assim, sabe? Aí Satanás fala para Deus: mas o Senhor colocou uma cerca em volta dele, como que ele não vai te adorar? Como que ele não vai te servir? E aí Deus fala assim: então tá, vai lá, toca tudo que é dele, menos nele, não fere ele, de resto, né? E aí todo mundo, olha, eu já vi crente perder dinheiro, já vi crente perder filho, já vi gente perder filho, dinheiro, perder muita coisa, mas Jó perdeu tudo num dia. Num dia. Foi uma notícia atrás da outra, foi chegando, um não terminava de falar, outro já vinha e já, num dia, ele perdeu tudo.
e não amaldiçoou o seu Deus. Em um dia. Tem gente que nasce uma bolha no pé, já está, não vai mais para a igreja. Né? É verdade, eu já vi muito, nasceu a bolha no pé, eu não acredito, onde estava Deus nessa hora? Eu já vi isso acontecer, irmão. Jó perdeu tudo. Mas sabe o que eu acho interessante? O fato de Deus instigar Satanás. Sabia? Deus vai lá e instiga Satanás. Você viu? Meu servo? Esse aí é o cara, meu. Ele não dá mancada comigo. Não dá. Né? Deu aquela instigada aí Satanás. Então vamos mexer nele. E aí Satanás vai lá e tira tudo dele. Satanás só não tirou uma coisa. Quem sabe o que é? O quê? A mulher dele. O diabo só não tirou a mulher, de resto tirou tudo. Por quê? Deixa a dúvida aí, cada um. Vai lá ler, depois procura. Brincadeira. Mas, Satanás só deixou a mulher. Mas eu vou te falar por que Satanás deixou a mulher. Por 2 motivos. O primeiro, sabe o conselho que a mulher deu para ele? Falou, amaldiçoa o seu Deus e morre. Foi o conselho que ela deu para ele. Amaldiçoa a sua mulher e morre. Isso. Foi o conselho que a mulher deu. Mas você sabia que depois que Deus restituiu tudo, e filhos, foi com a mesma mulher? Com a mesma mulher. Ela lá, assim, ó, juntinho, amaldiçoando, reclamando, mas estava lá juntinho. Né? Aí o que acontece? A mesma mulher, eu tenho certeza que olhou para Jó e falou, o teu Deus é o Deus. Tenho certeza que aquela mulher olhou e falou, o que eu tinha na cabeça? Porque hoje eu vejo que o teu Deus é um Deus de verdade. A mesma mulher lá, que amaldiçoou, eu tenho certeza, não está na Bíblia, você não vai achar, fica tranquilo que você não vai achar, não adianta procurar, mas eu tenho certeza disso, que ela reconheceu o Deus de Jó, tá? E aí continuando, rapidinho para a gente terminar, e aí Jó perdeu tudo que ele tinha, e foram 3 amigos lá criticar Jó, e sabe o que esses 3 amigos falaram para Jó? Falaram assim, não é possível você estar nessa situação e não estar em pecado. Não é possível você estar nessa situação e não estar em pecado. Você está errado. E os 3 começaram a sentar a lenha. Eu vi muitas imagens assim na minha cabeça quando eu fui lendo isso, sabe? Porque muitas vezes crente passa por situação que tem uns que olham e falam, olha lá, está em pecado. É ou não é? Ih, já vi, ó, assim, ó. Já vi, mas eu tenho um conselho para te dar já sobre isso. E aí esses 3 sentaram na lenha, hein, Jó? E aí quando eles não tinham mais argumento, que eles viram que não tinham mais argumento com Jó, levanta mais um, que era o mais novo, que estava lá no meio só ouvindo. E ele fala assim, não, eu sou o mais novo aqui, eu não ia falar, mas vou falar. Não com essas palavras, mas depois você lê lá, que é isso que ele quis dizer. Aí ele pega e fala assim, não, que não tem cabimento, vocês estão tudo errado, não é possível que vocês vão concordar com ele, esse homem está errado, e também fala um monte. E aí Deus chega e fala assim, peraí, olha o que Deus fala, abre aí, Jó 38, olha o que Deus fala para esse rapaz. Quando eu li isso, irmãos, eu fiquei com medo, sério, que eu fiquei com medo. Jó 38, 2, diz assim, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse? Quem é esse que fala sem conhecimento? Lembra que eu falei de conhecimento? Quem é esse que fala sem conhecimento? Quem te dá conselhos? Quem te está dando conselhos, meu irmão? É alguém que tem conhecimento? Para quem que você está pedindo ajuda? Para quem que você está falando? Tem conhecimento? Tem base bíblica? Uma vez eu vi uma situação que eu fiquei indignado. Um cara que estava com o casamento praticamente destruído, e a mulher pedindo conselho para ele. Uma outra de outro casamento que estava destruído também. Falei, gente, eu olhei a situação e falei, mano, um cego guiando o outro. Para quem que você pede conselho? E eu vi muito isso na minha vida. Tá? E para você que muitas vezes pensa assim, a situação do outro, né? Porque, nossa, tem crente que gosta de macumba gospel. Conhece macumba gospel? Que gosta de falar assim, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida.
Tem crente que gosta, né? Gosta de umas coisas assim, sabe? Não, Deus entre mim e você, Deus vai pesar a mão. Tem gente que gosta, meu irmão. Imagina se Deus pesa a mão sobre a sua vida. Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa, agora coisa boa, tá? Uma coisa que eu aprendi com a minha esposa é tomar cuidado quando pedir a justiça de Deus. Ela sempre fala isso para mim. Sabe por quê? A justiça de Deus, ela é justiça. E como está a sua vida? Quando você fala assim, eu quero justiça de Deus. Como está a sua vida? E se a justiça de Deus pesar sobre a sua vida? E aí? Você está beleza? Tranquilo? Justiça de Deus. Então toma cuidado com o que você fala, com o que você ouve. E aí Deus fala isso para ele, né? Quem é esse que obscurece? E aí, olha as perguntas que Deus faz para Jó. Deus começa a fazer um monte de pergunta para Jó. Eu não vou ler todas. Aí ele começa. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem foi? E Deus começa. Quem dá alimentos aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? E aí Deus começa. Você estava lá, Deus começa para Jó. Você estava lá na criação do mundo? Você estava lá quando eu fiz separação das águas? Você estava lá quando eu fiz as estrelas? E Deus começa. Por acaso você conta a gestação dos animais? Por acaso é você? Por acaso você sabe? Por acaso... E Deus começa para Jó. E Deus começa, e Deus começa. E aí, irmão, a gente vê que a gente não sabe nada. Que a gente precisa buscar conhecimento. Que a gente não sabe nada. A gente não sabe de nada. Por acaso você sabe? E Deus ainda fala assim para ele. Por acaso alguém me deu alguma coisa para que eu fique devendo? Pesado, hein? Por acaso você pode dar algo para Deus para que Ele olhe para você e fale, estou em dívida com Ele? Existe alguma coisa que você possa dar para Deus, para que Deus olhe para você e fale, estou em dívida com Ele? E Deus começa para Jó. Mas aonde eu quero chegar? Que depois de Jó perder tudo, Deus restitui tudo para ele. E aí Jó fala algo que para mim é fantástico. No 42, Jó 42. Jó 42, 5. Meus olhos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Já tinha ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos podem te ver. E aí que eu me confrontei, sabe por quê? Sabe por quê que aí eu fiquei com medo? Sabe por quê, irmãos? É verdade. Sabe por quê? Porque no começo nós lemos que Deus olha para Jó e fala, está aí um homem íntegro, está aí um homem justo, está aí um homem que foge do mal, está aí um homem que na terra não há outro igual a ele. Será que Jó já não tinha um relacionamento com Deus? Mas Jó diz que não. Jó diz que eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Entende, irmão? Esse relacionamento, muitas vezes coisas acontecem em nossa vida porque Deus quer se relacionar com a gente. Muitas vezes situações ruins acontecem em nossa vida porque Deus quer se relacionar com você. Como Jó. Mas aí, irmão, como é que você vai agir? Jó não arredou o pé não. Jó não arredou o pé não. O meu Deus eu não amaldiçoo. Estou contigo e não abro. Foi isso que Jó falou para Deus. Como é que você passa pela situação? Qual é o seu relacionamento com Deus? De ouvir falar? Amigo ou filho? Qual desses você é? Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus olhava Jó como amigo. Sabia? O que eu vejo? Que Deus olhava Jó como amigo. Está ali um cara, ó, íntegro, reto, se desvia do mal. E no final, ele olha para Jó e fala, está ali o meu filho. Deus criou um relacionamento com Jó. E a palavra diz que Jó prosperou muito, mais além do que ele tinha. E viveu mais de 100 anos depois disso. Deus deu a Jó mais de 100 anos para desfrutar aquilo que ele tinha dado. Amém?
Você crê nisso? Relacionamento com Deus tem consequência. E sabe qual é? Bênção. Tem bênção para a tua vida. Você quer bênção para a tua vida? Você quer bênção para a tua vida? Se relacione com o Pai. E Jesus começou ensinando a oração como? Pai nosso que estás no céu. Ele começou ensinando aos discípulos, Pai nosso que estás no céu, Pai. E logo depois ele lê sobre o amigo. Relacionamento. Relacionamento. Eu quero, irmãos, eu vim aqui hoje falar para o Senhor, Senhor, eu quero me relacionar contigo. Eu quero, Pai. Eu quero ser conhecido como teu filho. Eu quero. Há um preço a pagar. Há um preço. Leva tempo, leva conhecimento, leva paciência. Mas eu quero. Fecha os teus olhos. Todo mundo de olho fechado. E eu quero te fazer uma pergunta. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas eu quero que você saiba o seguinte. Eu quero que você venha aqui à frente. Escuta antes de eu terminar de falar. Quem quer ter um relacionamento com Deus? Mas há um preço. Pense nisso. Pense nisso. Não venha aqui na frente porque alguém veio, ou porque você achou bonita a pregação, porque você acha bonito ser chamado filho de Deus. Não. Venha disposto a se relacionar com Deus. A se relacionar com Deus. E eu convido você. Está todo mundo de olho fechado. Quem quiser vir à frente, venha. Quem quiser se relacionar com Deus. Ninguém está vendo, meu irmão. Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Senhor, está aqui o teu povo, Pai. Este povo que veio aqui quer se relacionar contigo. Este povo quer se relacionar contigo. Não apenas de ouvir falar. De amigo ou de filho. Mas querem buscar um relacionamento contigo. Ninguém vai pôr a mão sobre você hoje. Porque você vai falar com o Pai. Hoje ninguém vai orar por você. É você e Deus. Você vai começar esse relacionamento hoje. Você vai começar esse relacionamento hoje com Deus. Então fala com Ele. Fala com Ele agora. Se relaciona com seu pai, com seu amigo. Se relaciona com Ele agora. Fala com Ele. Não peça nada. Não peça nada. Peça apenas que vocês possam ser amigos, ou que você possa ser filho dele. Apenas isso. Senhor Deus e Pai, está aqui um povo, Pai, que está disposto a se relacionar contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eles estão dispostos a isso. Eles estão dispostos a se relacionar contigo. Hoje é o culto, Senhor, que representa o mês 7. E no mês 7, teremos muitos amigos, muitos filhos de Ti, Senhor. E ao chegar lá, eles vão se lembrar de hoje. Que hoje começaram esse relacionamento contigo, Pai. Que hoje começou um novo relacionamento contigo, Senhor. De pai para filho. De pai para filho. Em nome de Jesus, eu coloco cada um aqui. Que eles possam, Senhor, aprender a se relacionar contigo. Possam aprender a tocar o teu coração, Senhor. A te surpreender. Que eles aprendam a surpreender o teu coração. Oh, aleluia, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre eles. Lave eles com o teu sangue, Pai.
Marque eles, Senhor, com o teu sangue. Em nome de Jesus, todo levante de Satanás contra a vida desse povo seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, caia por terra agora. Eu expulso na autoridade do nome de Jesus. E nós possamos, Pai, e eu me coloco aqui, Senhor, porque eu quero me relacionar contigo. Eu quero me relacionar contigo, Senhor. E que esse povo possa ser achado como verdadeiro adorador. Que este povo, Senhor, possa ser encontrado por Ti como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que relacionamentos comece hoje a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Mais um pouco. Fala, se relaciona com Ele. Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, querendo sentir a Tua presença. Passeia no nosso meio, Deus. Queremos sentir o Teu toque, de pai para filho. Queremos sentir o Teu toque, Senhor, de pai para filho, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, que nós possamos ser transformados, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quantos filhos vão nascer aqui hoje? Quantos filhos vão ser gerados aqui hoje? Quantos filhos vão ser gerados aqui hoje? Aleluia. Irmão, creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Tome posse, que a partir de hoje você está sendo gerado. Você está sendo gerado no ventre do Senhor. No ventre do Senhor. E nascerá filhos legítimos. Filhos legítimos do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor.